Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Está começando mais um Dois Jornalistas Galocha, seu programa semanal de notícias aqui da internet. E essa inovação aí? Você não gostou? Gostei. Eu sou Carolina Dias. E meu nome é Lucas de Oliveira. E, como nos últimos vídeos, vocês já estão acostumados, a gente vai continuar deixando as cores para vocês identificarem quais as pautas que a gente vai trabalhar, caso vocês queiram pular para uma pauta específica, enfim. E qual que é a primeira notícia? Ai sim, menina. Que isso? Mas como sempre, eu vou falar para vocês assistir o vídeo todo, que tá muito legal. Então já aproveita, já segue a gente aqui nas nossas redes sociais. Segue também a gente nos Dois Jornalistas de Galocha, que a gente sempre traz notícias rápidas por lá. Já deixa o sininho, se inscreve no canal, né, Carol? Dá o like no vídeo, comenta, manda pros amigos, compartilha no zap aí. E ajuda a gente a ficar famoso. O primeiro tópico que a gente separou é sobre a nova CPMF. A segunda notícia é que o embaixador do Brasil boicotou o evento em homenagem a Marielle Franco. E a terceira informação, a gente vai trazer alguns dados de violência e mortes de negros no Brasil por policiais. O primeiro tema que a gente trouxe aqui, então, é uma notícia que dá o que falar essa semana, que é a da CPMF, que estão discutindo sobre uma possível implantação. Na última quinta-feira, dia 15, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se juntou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir essa proposta aí da nova CPMF. O Rodrigo Maia, ele disse ser contra a uma criação de um novo imposto. Porém, a proposta que está rolando aí é de que vai haver um novo imposto sobre as transações eletrônicas, que vai ser denominada como a nova CPMF. Ela foi criada para financiar a renda básica, ou seja, o Bolsa Família. E vai ser cobrada uma alíquota de 0,2% nos próximos 2 anos para essas transações eletrônicas. E apesar de ela ser chamada nova CPMF, ela não é igual a que existiu dos anos 1993 a 2008. Ela tem algumas diferenças e algumas mudanças. Isso está causando confusão entre as pessoas que estão sabendo dessas notícias agora. Uma das dúvidas que está rolando, Lucas, é que a galera não sabe se esse imposto vai valer se eu pagar uma conta pelo aplicativo do banco, ou se vai ser só em cima de bens de consumo e serviço. Então, por exemplo, eu vou pegar um Uber e vai ser cobrado em cima disso, porque o pagamento é eletrônico, ou qualquer pagamento online vai ser cobrado esse imposto. Tributado, né? Esse tributo, então, se configuraria como mais um imposto de bem comum, o que tende a prejudicar mais a população pobre, uma vez que ele não faz divisão de renda sobre esse imposto, ele é cobrado igualmente entre todo mundo. Ou seja, às vezes o que R$50 para uma pessoa que ganha 5 mil não seja nada, R$50 para uma pessoa que ganha R$600 no mês é muita coisa. Outro ponto que estava ali causando confusão nas pessoas as empresas vão arcar com esses impostos ou vai ser repassado para o consumidor, né? Mas as apostas são de que as empresas incluam esses impostos em cima do valor pago pelo consumidor. Então, provavelmente seremos afetados por esses números. Como sempre, a conta vai sobrar pra gente pagar, né? Exatamente. E não é como se a gente já não pagasse imposto sobre essas transações eletrônicas. Todas as transações que a gente faz, a gente já acaba pagando o ISS, que é um tributo municipal, e o ICMS, que é um tributo estadual. Apesar do assunto dessa nova CPMF ter vindo à tona nessa última semana, já vem sido discutida desde dezembro do ano passado, né? O Paulo Guedes, até numa coletiva de imprensa, ele se pronunciou e falou que estava pensando em algo nesses moldes. Então já deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse possível novo imposto. Vocês acham que é um imposto abusivo ou não? Realmente a gente quer saber a opinião de vocês aqui desse nosso primeiro tema. Levando em conta que o Brasil já tem muitos impostos, né? Então a gente quer ouvir aí de vocês. O segundo tópico que a gente veio trazer para vocês nesse vídeo é a história do embaixador que boicotou um evento em que teria uma homenagem para Marielle Franco. Quando a gente fala nesse boicote, né, na verdade o Luiz Fernando Serra, ele se recusou a participar de uma conferência na França. E ele cancelou aí desse evento depois que ele descobriu que a prefeita da capital francesa ia homenagear Marielle Franco, dando o nome dela a um jardim. Ele descobriu essa informação de que teria essa homenagem por telegramas que foram enviados sobre o evento. Então ele acabou tendo essa informação com antecedência, podendo cancelar a sua participação. E basicamente esse telegrama dizia que após a final dessa conferência ia ser dada a palavra à prefeita de Paris para que ela realmente oficializasse
o nome do jardim, que seria na capital francesa, em homenagem a Marielle Franco, a vereadora brasileira que foi assassinada no ano de 2018. Inclusive, familiares da Marielle foram convidados para participar desse evento e receber essa homenagem no lugar dela. É importante a gente trazer essa informação à tona, porque não foi um episódio isolado, né? Ele simplesmente cancelou por, sei lá, qualquer outro motivo. Ele já se envolveu em outras polêmicas relacionadas a Marielle. Uma senadora francesa, ela enviou uma carta, né, questionando o Brasil sobre a questão das investigações da morte da Marielle, da vereadora, e ele se posicionou bem contrário, assim. Inclusive, ele contrapôs que essa repercussão não foi tão grande no caso da facada do presidente Jair Bolsonaro e nem no caso do Celso Daniel, né, que foi um repórter morto aqui no Brasil. O próprio Bolsonaro enfatiza esse discurso, né, de que vocês falam tanto da Marielle, mas sobre a minha facada ninguém não teve toda essa disposição, toda essa repercussão, até na mídia quanto nas redes sociais. Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados no ano de 2018 e até hoje ainda as investigações andam em aberto para tentar descobrir quem foi o mandante do assassinato de Marielle Franco. E assim, Lucas, 2 anos depois a gente ainda se encontra nesse embate, né? Apesar de já ter encontrado quem matou, quem executou, mas ainda existem alguns pontos que ficam em aberto. Por exemplo, como tiveram acesso à bala que foi utilizada, a bala era de uso restrito da Polícia Federal, então quem teve acesso a essa bala e quem mandou matar, né? Porque alguém estava por trás desse plano. E né? o porquê também, E né? o porquê Por também. que ela foi assassinada. Quem quiser ajudar, no caso da Marielle Franco, nas investigações, a gente vai deixar aqui o site da Anistia, que eles arrecadam fundos, trazem notícias, eles sempre vão atualizando tudo o que acontece sobre esse caso. E o terceiro tópico que a gente trouxe aqui é uma comoção global que está havendo de que vidas negras importam. A gente separou alguns casos no Brasil de pessoas que foram assassinadas pela polícia, de casos de violência policial cometidos contra pessoas negras. Segundo a pesquisa feita pelo Observatório de Segurança, 75% dos mortos pela polícia são pessoas negras, né? Então a gente teve essa comoção muito grande no caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, e parece que aqui no Brasil essas mortes não incomodam tanto, né? Então a gente às vezes se incomoda muito mais com o que acontece lá fora e acaba não percebendo o que acontece no Brasil e a realidade que a gente vive. Inclusive, falando isso, né, de no Brasil não ter essa mesma repercussão, no mesmo período, praticamente acho que umas 2 semanas antes, do caso do George Floyd nos Estados Unidos, teve o caso do João Pedro. E não foi tão repercutido, tanto nas mídias sociais, quanto na televisão, no rádio, enfim, meios informativos, não foram divulgados com tanta... Veemência, né? Isso. Ou quanto o caso do George Floyd. Foi depois que aconteceu o caso dele que aí começaram a discutir mais isso no Brasil, né? E assim como no João Pedro, tem milhões de outros casos que a gente vai falar agora. João Pedro, de 14 anos, foi morto em 2020 pela polícia. Agatha Félix, de 8 anos, foi morta em 2019 pela polícia. Uma senhora de 51 anos foi agredida em julho de 2020 pela polícia. Guilherme, de 15 anos, foi morto em 2020 pela polícia. Diogo Costa Xavier de Brito foi morto em 2019 pela polícia. Douglas Martins Rodrigues, de 17 anos, foi morto pela polícia. Cláudia Silva Ferreira, de 38 anos, em 2014, foi morta pela polícia. Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, em 2015, foi morto pela polícia. Esses foram só alguns casos que talvez ficaram até um pouco mais famosos, né, de execuções e violência contra negros pela polícia. Mas existem muitos outros que acaba que nem a gente fica sabendo. Não acaba nem chegando pra gente aqui. E para você ver o número de pessoas que morrem pela ação da polícia, de janeiro até maio desse ano, foram mortas 442 pessoas em operações policiais. Esse é o maior número desde 2001, onde começou essa contagem, e a maioria dessas pessoas, infelizmente, são negras e periféricas. Existem vários vídeos, né, que rodam pela internet, enfim, principalmente a partir desse momento que a gente está tendo acesso às mídias sociais e informações um pouco mais rápidas, a gente consegue ver que a abordagem da polícia nas comunidades, nas favelas, com pessoas negras, é muito mais agressiva. Só que a sociedade encara isso como,
um estereótipo de que negro é bandido, de que negro é robô, enfim. Eles criam essa concepção, então eles acreditam que é como se a polícia estivesse protegendo e não fosse uma ação racista. E a gente precisa enfatizar que é racismo sim. Muitas dessas pessoas nunca fizeram nada, são pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. Por exemplo, a Agatha, de 8 anos. Que passagem que ela tinha pela polícia? Sabe? Era uma então, criança. assim, é uma criança. Não tem como falar que foi uma ação preservando a segurança do brasileiro. É racismo. Só que no caso do George Floyd, nos Estados Unidos, o que teve foi realmente quase uma revolução, né? As pessoas saíram às ruas protestando, falando que essa morte não poderia passar impune, porque quantas pessoas morriam pela mão da polícia, e aqui no Brasil a gente não vê essa mesma comoção, né? Inclusive há pessoas que defendem, falando que, uma maçã podre da corporação, mas existem profissões que não podem ter isso, eles estão pela nossa segurança. A gente não pode admitir uma polícia que mata 442 pessoas. Embora a gente saiba que os policiais saem na rua muitas vezes para matar ou para morrer, então, mas a gente não pode admitir que eles matem apenas pessoas negras periféricas. Então a gente tem que cobrar igualdade para todos, entendeu? E acabar com essa política pública de segurança de que o negro é inimigo, o favelado é inimigo. Exatamente, e essa questão do racismo, né? A gente precisa corromper com isso para não ter mais casos como esse, porque não é, igual você falou, não é maçãs podres, não é casos isolados, os números mostram que não são casos isolados, acontecem quase diariamente. Quase diariamente, todos os meses, todos os anos, não é um negócio que está acontecendo de agora a gente está falando sobre isso, mas sempre existiu essa abordagem muito mais agressiva com os negros. E um exemplo claro de racismo que rodou as redes sociais recentemente foi um caso nos Estados Unidos de um homem negro que é abordado pela polícia e só porque ele foi confundido com um suspeito, o policial já vai algemando ele, dando voz de prisão, e ele era um agente da FBI e aí tem a reviravolta do vídeo, né, que ele apreende os documentos da polícia, dos policiais que prenderam ele e mandaram ele se reportar ao superior porque eles fizeram uma ação que foi totalmente baseada no racismo e sem nenhum procedimento policial legítimo. E aí a gente vai deixar o vídeo rolando aí pra vocês terem consciência sobre isso. Are you Jake? No, I'm not Jake. You look like Jake. There you go. I look like Jake. You're Jake. No. Yes, you are. No, I'm honest. You're Jake. Get out of my face, man. You guys are harassing me. Yes, you guys are. Hey, you're fucking harassing me. I'm not harassing you. Yes, you are. No. He's harassing me. Why are you harassing me? You're assuming I'm someone I'm not. Okay. Hey, oh shit. No. Matter of fact, look at my ID. He got the wrong guy. I'm telling you. Wrong guy. My ID's in my back pocket. Hey, watch how funny this is. Go ahead. Look at it. No, don't hate me. Look at it. Oh, what does that say? What does that say? Oh. Wrong guy. Oh. Wrong guy. Oh my God. I will make a complaint on all three of you guys. That's fine. Do your job better. No, you guys supposed to be upstanding fucking citizens. They're not. They're bogus. I'm following the law. A gente vai, inclusive, também, falando sobre essa questão de desigualdade, de abordagens distintas, sobre o racismo em si, a gente vai deixar um trecho do vídeo do João José, que ele é criador de conteúdo na internet, né? E ele é gari, e ele fala sobre essa questão de desigualdade, da questão do que sobrou pro negro, do racismo estrutural, enfim, de tudo isso. E a gente vai deixar um trechinho aqui para vocês acompanharem também. O Brasil é sim um país racista. A gente tem sim coisa pra reclamar. É chato, você que branco não sabe, é chato passar na rua e a polícia te parar na hora que te vê. É chato você passar na rua e a tia trocar de calçada porque tá com medo de ser assaltado. É chato tu passar atravessando a rua no meio dos carros e a pessoa levantar o vidro com medo de tu. Tá ligado? É chato, mano, tu tá no ônibus, senta do lado da pessoa, a pessoa fica com medo de você. É chato tu dar sinal pra um táxi, o táxi passar direto de tu, mano. E tu acha que a gente não vai reclamar? A gente tem que apanhar calado? É sério isso que você pensa mesmo? São 500 anos, mano, de história de total limitação dos negros no nosso país. Você já viu como é que tem a negada rica nos Estados Unidos, que tem um pensamento de evoluir, pá, de crescer? Tu sabia que os negros escravos dos Estados Unidos, isso é história, não sei se vocês já estudaram história pra entender isso. Os negros americanos, escravos, quando eles foram libertados, não é nada, mas eles ganharam um pedaço de terra e um burro. Pra eles ter um ponto de partida. Você viu como é que nos Estados Unidos tem muitos negros que conseguiram crescer na vida? Você não acha que é porque lá no iniciozinho deu aquele efeito borboleta? Que há 500 anos atrás os caras fizeram isso e hoje resultou nisso?
Então, mano, quando você vê um grupo de formandos de branco numa faculdade de medicina e um grupo de negros varrendo rua, é o efeito borboleta do racismo lá de trás que militou o nosso país. A parte negra do nosso país. Entendeu? O negro brasileiro, ele desde o início da história dele, ele é limitado, ele é prejudicado. Ah, eu não acho que tem que ter cota, porque a cota não é porque a gente é burro e não tem capacidade de estudar, não, irmão. A cota é uma forma, um mínimo de um incentivo que pode ter pra gente, porque nós não temos incentivo familiar. Eu não tenho um familiar meu que se formou na universidade pra poder fazer, pô, maneiro, mano, meu irmão se formou na faculdade, minha mãe se formou na faculdade. Não, mano, porque com 15 anos eles estavam trabalhando, já se ferrando pra poder botar um sustento dentro de casa, ajudar a mãe dentro de casa, entendeu? Então, mano, para de achar que tudo é mimimi. Falando de como o racismo pode afetar diretamente na vida das pessoas, a gente vê que essa pandemia que a gente vive agora, 40% das pessoas que morreram de Covid-19 são negras, porque não tem a mesma infraestrutura para enfrentar a doença. E aí, falando sobre esses números, essa estatística, os negros, eles estão em posição de trabalho informal com muito mais frequência, né? Então, eles não têm as mesmas condições até de locomoção para ir para o hospital, enfim. É muito mais difícil esse acesso ao sistema de saúde. Então, quando eles procuram o sistema de saúde, já estão com casos muito graves. E são pessoas também que são prejudicadas até geograficamente, por viverem em favelas, em regiões periféricas, eles acabam indo para pronto-socorro e até sobrar uma vaga na UTI, o tempo de locomoção é maior, acaba tudo isso dificultando e causando um aumento nesses números que a gente comentou com vocês. Tanto que a estatística não é nem que negros pegam mais coronavírus, não. É igual ali, a balança é praticamente igual, só que negros morrem mais. Então, a gente vê que existe essa desigualdade, essa questão estrutural, que nem todo mundo tem as mesmas condições. E em relação a isso, a gente queria realmente dar voz aqui às pessoas negras que vivem essa realidade todo dia, que são as melhores pessoas para falar realmente de como é o racismo no Brasil, o que elas sentem. Então, até como pessoas brancas podem ajudar a quebrar esse racismo estrutural. Então a gente vai deixar a fala aqui de alguns dos nossos amigos que têm muito mais propriedade para falar sobre o assunto. Abordar a violência policial é sempre saber que o branco, se ele trafica animais, ele não vai ser chamado de traficante, ele vai ser chamado de estudante. E o preto, que ele rouba uma galinha, ele não vai ser chamado de... Falar sobre racismo, e da minha vivência, é falar que pra onde você vai ser julgado. Pensa, você branco, pra onde você anda, você vai ser julgado. Nos seus olhares. Primeiramente começa nos olhares, segundo nas atitudes. Então, assim, eu já fui... Minha primeira experiência no racismo foi quando eu tinha 10 anos. Eu tava andando na rua e Porto Velho é quente pra caramba. Eu costumo andar só de Havaiana e bermuda, né? Tava de dia e eu fui entrar numa loja pra ver uma roupa. E era uma loja, vamos dizer assim, elitizada. E a pessoa era branca, loura, ela trancou a porta. Na hora que eu fui entrar, ela trancou a porta e não deixou eu entrar, né? Ainda, tipo, ficou na porta parada, assim, entendeu? Assim, me olhando assim, não, você é um favelado, você não vai entrar aqui. Então a minha experiência com o racismo foi essa. E depois da experiência que a gente tem, é contínua, brincadeiras nas escolas, piadas, várias piadas racistas, né, que assim, eu nem culpo a criança, nem culpo o adolescente que está fazendo essas piadas, porque elas só reproduzem o que os pais mostram dentro de casa, né, e os pais falam assim, você não é racista, você não tem que brigar com seu filho porque ele tá fazendo piada racista. Contar da minha vivência, há pouco atrás eu fui abordado pela polícia, eu tava no bar e eu tava bebendo mais um amigo meu, né? E eles falaram pra mim que tava fazendo ronda policial, sendo que desceu 3 carros de polícia e todos armados de fuzil. Colocaram fuzil na minha cara, colocaram fuzil na cara do amigo meu. E isso, cara, remete pra que uma abordagem dessa? Eu não tava armado,
eu não tinha drogas comigo, não tava portando drogas. E se eu estivesse portando, tipo, tenho certeza, se eu estivesse portando algumas gramas de maconha, eu teria sido preso ali por tráfico. Então, assim, a violência policial, ela é totalmente racista. E ela emerge toda a sociedade. Pelo fato de que, cara, você julga ser bandido ou não pela cor, né? Se eu ando mal vestido na rua, eu vou ser parado com certeza. Agora, um branco mal vestido, ele não vai ser parado. Então, algo que tem que ter uma reestruturação da sociedade, primeiramente, depois das polícias, né, das academias, né? Meu nome é Isabela Gonçalves, eu tenho 26 anos, fui criada no Rio de Janeiro e moro em São Paulo há 3 anos. A gente tem vários casos de excessos policiais na mídia, né? Tem o da Marielle, que já tem um bom tempo, que continua aí tendo visibilidade. Tivemos recente George Floyd, né? Que gerou vários protestos no mundo todo, inclusive no Brasil, que após, né, esse acontecido com George Floyd, houve outros excessos policiais que foram linkados, né, a esse evento de George Floyd. E, ao meu ver, essa discussão ela é muito além do que se é discutido hoje, porque eu acho que todo esse problema começa na preparação de uma pessoa para entrar na corporação e agir como um policial nas ruas, nas comunidades. Acredito que eles não tenham uma preparação psicológica, social, para entender o lugar onde eles vão atuar, aplicar a lei do jeito que ela deve ser. Então, eles são muito agressivos, eles infringem a lei. Hoje a gente tem uma parcela muito grande de milícias, principalmente no Rio, que é o que eu mais acompanho, né? Muitos policiais milicianos, então, assim, é difícil combater essa corrupção dentro da corporação, é difícil ser um policial honesto inserido nisso, porque uma hora ou outra você vai presenciar algo de errado e ou você compactua com aquilo, ou você vira queima de arquivo. Então, eu acredito que a culpa dos excessos, sobretudo, começa no Estado, na preparação daquela pessoa para atuar como um policial. E aí sim, se houver essa preparação, aí realmente cada indivíduo é responsável pela sua má conduta. Não que eles não sejam, mas que toda profissão tem que ter um preparo adequado e, ao meu ver, não tem um preparo adequado para os policiais agir em favor do cidadão. Olá, meu nome é Mariana Soares, eu sou jornalista e eu fui convidada pela Carol para dar minha opinião sobre os casos de Covid-19 entre a população preta no Brasil e as denúncias de violência policial, tendo como maior vítima também a população preta. Acredito que ambos os casos só reiteram mais uma vez a importância dos movimentos pretos no Brasil e no mundo. Em um momento em que o coronavírus chega às periferias, que são lugares historicamente habitados em sua maioria pela população preta, as medidas de prevenção ao vírus se afrouxam e as medidas emergenciais, que já não eram suficientes para amenizar os impactos da crise, terminam. Ou seja, para o Estado, vidas pretas não importam. E por isso que eu acredito que é tão necessário fortalecer os movimentos pretos no Brasil, porque além de uma questão de identidade, eles dão visibilidade, porque se não fosse a pressão dos movimentos pretos, eu tenho minhas dúvidas de que esses dados seriam possíveis de se obter, visto que muitos dados sobre a doença estão sendo ocultados pelo governo. Eu penso que é muito importante que os movimentos pretos estejam fortalecidos no Brasil, mas para além disso, eu acho que é uma responsabilidade de toda uma sociedade essa, que já vem de um passado escravocrata, fazer com que vidas pretas de fato importem, e não só para os familiares das vítimas, mas para toda uma nação. Então era isso que a gente tinha para passar nesse vídeo, né, as informações que tínhamos para trazer para vocês. A gente acabou dando voz, lugar de fala para pessoas que realmente vivenciam isso, que têm uma experiência
maior do que a gente sobre esse assunto, mas a gente incentiva que vocês comentem, especialmente sobre a última pauta, né, porque a gente ainda tem muito a conhecer, muito a aprender sobre esse assunto, então a gente quer também ver a visão de vocês, o que vocês acham, como vocês acham que a gente deve caminhar em relação a isso. Aproveita e já se inscreve no canal, já deixa um like aqui nesse vídeo e principalmente compartilha com o maior número de pessoas que você puder para que a gente realmente abra esse debate aqui e mais pessoas comecem a comentar sobre o assunto e a gente possa quebrar alguns paradigmas aí e principalmente a gente possa debater sobre esse racismo no Brasil. A gente vai acabar terminando esse vídeo um pouco mais sério, né, e estendendo ali 1 minuto de silêncio por conta dessas mortes, em respeito a essas mortes e a todas as pessoas que têm sofrido violência no Brasil por conta da polícia.